E aí, pessoal, vocês já perceberam como desde o princípio da nossa existência somos condicionados a consumir alimentos de origem animal? E para falar sobre isso, eu quero abordar com vocês dois fatores de legitimação desse consumo. E quais seriam esses fatores? São dois elementos que eu chamo de 1. Dissimulação factual, 2. Dissimulação estética. Mas o que é isso? Para explicar um pouco melhor isso, eu vou pegar o exemplo de uma criança de 4 ou 5 anos. Nessa idade, muitas vezes, e naturalmente, uma criança não gosta da ideia de um animal sofrendo. Ou seja, se você mostrar para ela um animal em estado de privação, de sofrimento ou morrendo, provavelmente ela vai se sentir mal. Ela vai ser contra a situação daquele animal, sem dúvida nenhuma, pelo menos na maioria, dos casos. Então, eu chamo isso de quê? De reconhecimento da realidade concreta, que envolve a situação daquele animal. Só que nesse mesmo período, uma criança, muitas vezes, ela está imersa já na realidade do consumo de alimentos de origem animal. Seja por influência da família ou por influência de um meio, inclusive, até um pouco mais amplo, A escola também tem peso sobre isso, os amigos, tudo, acaba convergindo para que a criança veja com naturalidade esse consumo de alimentos de origem animal. Só que essa naturalização, ela perpassa pelo que eu chamo de dissimulação factual, que é o quê? É a negação, ou ocultamento da realidade concreta que existe por trás daquele alimento. Ou seja, a criança ela não sabe qual que é a história daquele alimento. Ela conhece o alimento a partir do momento que ele está diante dela e que ela vai consumi-lo. Tanto que muitas vezes a criança acha que a carne vem do açougue, ou a carne vem do mercado. Ela não tem uma noção de que aquilo foi parte de um animal. E se alguém conta para ela isso, com alguma estranheza ela vai receber essa informação. Claro que pode ser que a criança já esteja imersa nessa realidade, dependendo da idade. Mas realmente para ela vai ser um baque muito grande. Ela vai olhar com estranhamento. Então, para que aconteça, para que haja realmente a absorção dessa ideia de que é necessário consumir alimentos de origem animal, o que sobretudo não é verdade, é até impossível precisar a quantidade de crianças vegetarianas e veganas que existem no mundo hoje, mas são muitas. Há inclusive vídeos, documentários. Então, para que isso seja perpetuado, para que a criança continue consumindo alimentos de origem animal até uma certa idade em que haja uma naturalidade com relação à aceitação disso, é preciso mantê-la afastada do que envolve aquilo, por exemplo, a realidade dos matadouros, a realidade dos laticínios industriais. Eu vejo da seguinte maneira, é uma situação bastante problemática, porque a gente engana as crianças, essa é a verdade. A criança ela vai consumir o alimento de origem animal sem ter a mínima ideia do que existe por trás daquilo. Então, querendo ou não, há uma dissimulação factual, que seria a dissimulação do fato que existe por trás daquilo. E outra questão é a dissimulação estética, que é o quê? É o produto, que ele é embalado, ele é preparado de forma a criança não ter a capacidade de identificar que aquilo, em algum momento, fez parte de um animal. O exemplo mais clássico dessa questão que eu chamo de dissimulação estética são os produtos que trazem informações ilusórias, informações enganosas, que seria, por exemplo, aquele iogurte que traz de repente uma fazendinha, e os animais todos felizes, vivendo no campo, soltos e de repente até brincando, Você vê às vezes até hambúrgueres, voltados para crianças que trazem imagens coloridas de animais alegres, ou de repente salsicha. Já vi salsicha para criança que de repente traz também porquinhos felizes. Então, isso é uma coisa assim que é desrespeitosa até, porque se a gente analisar, ou seja, além de você ignorar todo o sofrimento e a exploração que envolve a realidade daquele animal, você ainda brinca, Você ainda transforma a morte dele em uma coisa caricata. Você cria um cenário romântico para ludibriar a criança, para dar a entender de que ela está contribuindo para aquela realidade.
E é uma realidade totalmente nonsense, né? É uma realidade kafkiana, porque vamos analisar da seguinte maneira: como que aquele animal está brincando numa fazendinha, sendo que você está consumindo uma parte dele? Então é uma coisa totalmente absurda, né? É uma coisa que não faz o menor sentido. E é isso que a indústria faz quando ela trabalha essa questão que eu chamo de dissimulação estética. Então, será que realmente nós devemos contribuir com isso? Que nem o pai ou a mãe que de repente compra para o filho aquele alimento e deixa a criança acreditando que realmente aqueles animais vivem daquela maneira, sendo que ela vai consumir um pedaço daquele animal. Ou que ela vai consumir, por exemplo, um iogurte que na realidade não existiria se de repente, né, o bezerro não fosse separado da vaca para a extração do leite, para consumo humano. E ali no desenho, né, de repente na embalagem, traz a imagem de um bezerro feliz, colado à vaca. Então, a gente percebe até que ponto, né, que chega essa questão da propaganda. Ela trabalha muito essa coisa da dissimulação estética. E eu acho que esse acaba sendo, inclusive, um dos pontos chaves, né, para enganar principalmente crianças, adolescentes também. Então, eu acho que é algo que nós não deveríamos concordar com isso e nem compactuar com isso. E é mais fácil, né, então, trabalhar essa dissimulação estética com as crianças, né? Porque elas realmente não vão ter esse poder de reconhecimento. E para a criança é uma coisa que acaba sendo naturalizada, né? E ela vai criando gosto. E a partir do momento que a criança começa a desenvolver o paladar, o que vai acontecer? Ela vai começar a absorver cada vez mais a ideia de que aquilo é parte de um processo que envolve a vida, que envolve o mundo. Então há também uma coisa que eu considero até preocupante, que é o quê? Que é a legitimação, a aceitação da violência como parte do processo da vida. Claro, há muitas coisas, né, que dizem respeito à violência que são inevitáveis, do ponto de vista de que nós não temos controle, né, sobre outras pessoas. Cada um é responsável pelos seus atos, né, e paga por eles à medida em que há consequências para outros. Mas eu vejo da seguinte maneira também, de que a exploração, né, a violência, que ela é incentivada a partir do consumo, ela pode ser facilmente evitada. De que forma? Quando a gente decide se abster de consumir um alimento, né, ou de consumir todos os alimentos de origem animal. Então, você acaba tendo uma recusa. E essa recusa é inerente à criança. Se você falar para uma criança, olha, você vai comer um pedaço de bife, mas esse bife ele foi tirado, né, de uma parte que era o traseiro de um animal. A criança não vai gostar dessa ideia. De modo algum. Claro que na adolescência ela pode achar engraçado isso, porque ela já está num processo, né, mais profundo, né, de aceitação e de naturalização desse tipo de violência. Mas a criança, né, nos primeiros anos de vida, pelo menos, ela não tem esse entendimento, ela não tem a capacidade de aceitar isso. E é uma coisa realmente genuína, né? É um ato nobre, né? O não reconhecimento da legitimação da exploração, né? Você discorda daquilo e não quer consumir. Então eu acho que é um momento bastante propício para você mostrar para a criança que ela realmente não necessita consumir aquilo. E nós sabemos que ela realmente não precisa. Não é muito difícil chegar a essa conclusão. Basta analisarmos, né, como é o mundo hoje, né? Basta pensarmos na quantidade de alimentos disponíveis que não envolvem exploração, que não envolvem violência, né, contra animais. Hoje em dia tem crescido, né, cada vez mais essa consciência, e eu acho que vai mudar muito ainda, né? Eu acho que cada vez mais pessoas, né, vão ser contrárias à violência contra animais visando consumo, até pelo entendimento de alternativas, de quantidade, né, de opções alimentares. De repente alguém fala, mas se a criança não come aquilo, ou se o adulto, né, quem seja, não for consumir, por exemplo, alimentos de origem animal, vai consumir o quê? Vai consumir tudo aquilo que não envolve exploração, ou seja, é uma infinidade de alimentos. Inclusive tem um livro, que eu não me recordo agora o nome, que um cientista diz, né, que existem centenas de milhares de alimentos vegetais disponíveis. Claro que muitos deles, né,
não estão prontos, né, para consumo por inúmeros fatores, mas ainda assim há uma grande quantidade, há milhares de alimentos disponíveis, então realmente não há nada, né, que justifique, né, esse consumo. Então fica aí mais algumas reflexões para vocês.